Tu sentes que tu não tinhas confiança em ti ou sentes que tinhas muita confiança em ti, mas o meio onde tu estavas não te deixava ir mais além? Não acreditava que eu podia exercer essa profissão. Foi um esforço da minha parte para estudar. Tudo que tu fazes pelo dinheiro. Não, nem nada. Sabias que as corujas conseguem girar a cabeça até 270 graus? Não precisas tanto, mas uma visão panorâmica vai ajudar-te a tomar melhores decisões e a mudar a forma como te relacionas. Eu sou a Regina Santana e tu estás no podcast O Olhar da Coruja, um podcast sobre liderança empresarial. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim. É a minha amiga. Há muitos anos. Há uma série de anos. Desde já. 2011. Pronto, há 14 anos. É imenso. Acho que nunca tinha pensado desta forma. É verdade. Natália Novikova, dá para perceber pelo nome que não é portuguesa. Se calhar por isso é que eu... Não é só por isso, mas por isso também eu a admiro tanto, porque ela tem um percurso muito especial. Obrigada. Para mim, uma grande inspiração. Obrigada. Bem-vinda, Como tu és Natália. para mim. Obrigada. Obrigada pelo convite. É mesmo de coração. Eu lembro que quando eu falei em fazer este podcast, eu disse, eu quero as pessoas que não são as pessoas que costumam andar por aí nos podcasts, toda a gente conhece, eu quero pessoas que efetivamente fazem acontecer, mas que não são conhecidas do grande público, porque há muitas pessoas com grandes histórias, com muito sucesso, com muitos resultados, e sucesso seja lá isso o que for, que as pessoas não conhecem, ninguém sabe, e eu conheço algumas. E tu foste dos primeiros nomes que foi escolhido para fazer o podcast. Olha, foi quando tu me convidaste, digo-me, fiquei mesmo fascinada e agradeço-te imenso por isso. E eu acho que, sei lá, eu quando contei a minha filha, já te disse, quando contei a minha filha, eu não acredito, a Regina convidada. Tipo, isto é tão bom. É uma grande honra mesmo estar aqui contigo. Eu sei muito sobre ti, mas eu quero que sejas tu a contar. Tá, conta-me um bocadinho do teu percurso. Como é que tu vieste parar a Portugal? Pronto, a pergunta que me fazem quase todos os dias. Olha, foi uma loucura da juventude. Portanto, eu tinha 19 anos, estava a estudar na universidade, estava a tirar o curso de Psicologia, portanto, que não tem nada a ver com a minha vida profissional neste momento, mas ajuda. Ajuda imenso. Mas ajuda imenso. Portanto, e tinha uma amiga que a mãe dela vivia em Portugal. E então deu uma loucura às duas, vamos viajar, vamos visitar a mãe dela. E o nosso destino era a França. Não me perguntes porquê. Portanto, a mãe estava em Portugal. O nosso plano era, portanto, ou seja, eu sou da parte da Rússia que ninguém conhece quase, não é? Portanto, ou seja, fica a 15 do outro lado do continente, fica a 15 mil quilómetros daqui. Portanto, é fronteira com China, é fronteira com o Japão e com tudo. Então, a nossa ideia era, portanto, ir ao Moscovo, estar um bocadinho em Moscovo e depois fazer a viagem de autocarro pela Europa toda a Portugal e começar, portanto, a viajar. Mas na Rússia costumam dizer a ver Paris e morrer. Portanto, é uma beleza extrema e não há nada mais bonito que Paris. Portanto, então, vamos a Paris e vamos ver o Paris. Não foi a Paris. Não vi a Paris. Vi só mesmo de passagem de autocarro. Portanto, vim também um bocadinho enganada, mas no bom sentido. Portanto, eu penso que a minha amiga já estava a fazer planos de ficar com a mãe. Eu é que... Tu é que não sabias. Eu que não sabia, exatamente. Portanto, e assim fizemos. Tivemos algum tempo em Moscovo. Depois fizemos a viagem de 4 dias de autocarro com muita graça, muita aventura até Portugal. Viajámos pelo Portugal e nunca mais fomos à França. Então fomos e fui ficando. Já foste à França? Já fui à França, de passagem. Ainda não foste a Paris. É engraçado que quando vínhamos de autocarro, portanto estávamos a passar mesmo ao lado, ou quase ao lado da Torre Eiffel, e a gente tirar fotografias. E nós, não vamos tirar fotografias, daqui a 2 semanas estamos cá a tirar fotografias ao vivo e a cores e tudo. Nunca mais tirei fotografia à Torre Eiffel. Mas lá fui, por mais incrível que pareça. Mas pronto, fui ficando e fui pedindo dinheiro à minha mãe. Na altura era estudante, tinha 19 anos, portanto não tinha rendimentos e a minha mãe mandava dinheiro até que disse, acabou, tens que voltar para casa, já chega, não posso sustentar a tua vida boa.
Eu, bem, mas... E na altura ofereceram-me um emprego. Olha, queres isso? É uma boa oportunidade de trabalhar, de ganhar algum dinheiro, de estudar, aprender o português, aprender cultura, porque eu gosto de conhecer culturas de vários países. E assim foi. Comecei a trabalhar no restaurante que já não existe, que era o Margatões. Não é Quinta, mas Era o restaurante. era o restaurante. Pronto, e fui ficando. Na altura tinha conhecido o meu futuro ex-marido. Portanto, esse foi. Esse Futuro ex-marido na altura, ex-marido agora. Exatamente, futuro ex-marido agora. Agora, esse sim, fui ficando e depois a vida é mesmo assim. Não é? Portanto, nós vamos nos habituando, porque se tu me perguntares, sentes-te em casa? Sim, sinto-me em casa, mas parece que vim para Portugal há meia dúzia de meses. Nem anos, Há em algumas meses. coisas da tua história que me fazem, que eu acho mesmo incríveis. Tu voltaste à Rússia quantas vezes, desde essa altura? Mas 4. Nestes anos todos voltaste à Rússia 4 vezes. A primeira vez voltei mesmo para voltar, porque pronto, o contacto tive em Portugal ilegal. Certo? Porque aconteceu, porque Turista. comigo acontece tudo e mais alguma coisa. Na altura havia, já não me lembro como é que era o procedimento, mas havia a possibilidade de pedir visto de trabalho. E quando eu fui pedir o visto de trabalho, o programa acabou. Então não consegui me legalizar. Então a única maneira de me legalizar era casar. E eu, mas casar, mas então... Portanto, e voltei à Rússia. Mas quando cheguei lá percebi que já não faço parte daquela comunidade. Portanto, os portugueses e os russos, tudo boas pessoas, mas somos diferentes. E mesmo nas relações do dia a dia, portanto, quando somos amigos e família, espetáculo. Mas na rua e tudo, sentia que não havia bom dia das pessoas desconhecidas. A vida era diferente. E eu, bem, o que é que eu faço? Então, entretanto, o meu futuro ex-marido, ex-marido neste momento, pronto, tens que voltar, vamos casar, e assim foi. Portanto, estive na Rússia 2 meses e meio, 3 meses, salvo erro. Portanto, já não me lembro, já foi há tantos anos. Portanto, voltei para Portugal e pronto. E assim começou a minha vida legal em Portugal, com todos os direitos. Casada. Na altura, eu conheço esta história de tu trabalhares nos Morgatões. Para quem não sabe, fica um bocadinho longe da cidade. E eu lembro-me do dia em que ela me disse que ia a pé para ir trabalhar. Ela ia e voltava. Que eu acho uma cena incrível. Então, não tinha autocarro. Mas são muitos quilómetros. São muitos quilómetros. Eu, por acaso, até tive um bocadinho de sorte nesse aspecto, porque quase todos os dias era o meu patrão que ia buscar a casa. Não só a mim, como também a outra funcionária. Portanto, eu na altura não percebia qual era a piada. Passado muitos anos percebi. Não tinha nada a ver connosco. Tinha a ver com a vida paralela dele, mas pronto, já é outra coisa. São boatos, portanto não são para aqui chamados. Digo eu que foi isso, mas pronto, dava-nos a boleia para casa, que era já mais complicado. Portanto, era o meu namorado, ou então às vezes acontecia que tinha que ir a pé, portanto, e na altura não percebia porque que os carros estavam a apitar, não é? Eu estava à beira do Nacional e não percebia à noite porque que os carros estavam a apitar. Tu nem sequer falavas português? Não falava. É assim, não falava português. E na altura tinha vergonha de... Porque mesmo que sabia a resposta, portanto tinha vergonha de falar. Isso não me perceberam. E que figura parva que eu faço? Isso estou a dizer mal. Portanto, era complicado. Mas nesse aspecto tive muita sorte a trabalhar nos Morgatões. Tive lá uma equipa espetacular. Não tinha nem uma única pessoa que falasse russo. Portanto, eram só portuguesas. E ainda são minhas amigas. As minhas fadas madrinhas, que eles ensinavam-me mesmo a falar português. Obrigavam-me a dizer, onde é que tu vais? Vão vestir. Vais-te vestir o quê? Até amanhã. Portanto, são pormenores, porque nós, quando estamos a falar... Os portugueses, quando falam português, é normal, como em metade das palavras. A gente junta as palavras todas. Exatamente. Portanto, ou seja, por exemplo, até amanhã era até amanhã. Não é até amanhã, é até amanhã. Portanto, ou seja... E fez uma grande diferença na aprendizagem de português, precisamente isso. Que ensina, na altura não havia internet, quer dizer, não havia telemóvel. Aliás, eu quando vim em Portugal nem tinha telemóvel. Ou seja, e porquê que eu fui a pé? Agora estou-me a lembrar. E porquê que eu ia a pé muito? Porque nem tinha meio de comunicação com ninguém para pedir boleia ou para chamar táxi, ou seja, o que for.
Portanto, ou seja, eu vim para Portugal no fim de agosto e só comprei o meu telemóvel para ir em janeiro, fevereiro. Portanto, eu não tinha necessidade. Ou seja, na altura, o que era? Era dicionário, né? Portanto, tinha que escrever, tinha que perceber. E eu acho que isso foi uma boa aprendizagem e obrigada se alguém das colegas, portanto, espero que sim. Além desses teus colegas, o que é que mais tu fizeste para aprender português? Estive a estudar. E eu, assim, quando me perguntavam como é que tu aprendeste português? Via novelas, via televisão, Mentira. Encontrei há pouco tempo, mas relativamente há pouco tempo, no sótão os meus cadernos. Como eu fazia exercícios, escrevia, pedia às minhas colegas ou o meu namorado na altura, né, que era o futuro ex-marido, portanto, para corrigir, para ver, lia. O primeiro livro que eu li, o único que eu encontrei lá em casa, era As Filhas da Droga, Sim, um livro muito, muito falado. Eu, quando o li até o fim, eu percebi tudo, porque o início era difícil. Tu lias, ias a dicionário, ver o que é que significa esta palavra. Imagino, depois... era como eu agora tentar ler um livro em russo, não é? E eu, mais ou menos. E eu lembro-me na altura, onde é o restaurante Grelha, Sim. na parte de baixo, havia um talho. Sim. E nesse talho havia umas prateleiras que vendiam produtos russos. Eram coisas da Rússia. Havia um jornal, na altura, em russo, que se publicava, sério? é verdade. E na altura tinha comprado um livro para estudantes universitários na Rússia para aprender português. E eu comprei esse livro. O livro é espetacular. Emprestei a alguém, pronto, não me lembro a quem, não tenho, mas tenho muita pena. E eu tive a aprender, portanto, ou seja, não pode, com a ajuda das colegas, como óbvio, mas dizer que aprendi assim porque ouvi, não. Foi um esforço da minha parte para estudar. O que ajudou também mais foram os estudos na universidade. Na universidade não, no Politécnico. Certo, porque tu depois não ficaste, porque a gente podia pensar, arranjou um emprego, estava a trabalhar num restaurante e ficou por ali, mas não. Não. Tu já eras uma pessoa que queria mais. Pois, porque a minha mãe não me teve para eu andar a servir a mesa. Não, mas é assim, isso é uma brincadeira. Não, na altura, pronto, eu com 19 anos, o que é que nós pensamos? 40 anos já é velhice profunda. Sério? Com 19 anos. Atenção, Pois tu olhas na para as altura, pessoas, é verdade. pessoas e As pensas pessoas com assim, 40 já são velhas. E então eu pensava assim, ok, Natália, tu consegues servir a mesa, porque eu era empregada à mesa, não é? Tu consegues servir a mesa até aos 40 anos. E depois, aos 40, portanto, não sei porquê, a marca de 40, aos 40 vais ter que ir para a cozinha lavar aqueles tachos gigantescos que havia no restaurante. E eu não quero, eu não nasci para isso. E eu quero mais. E então, quando me casei, por acaso, pronto, deve ser da minha inteligência. É só assim, né? Portanto, quando fui à Rússia, fui à universidade buscar os meus documentos. E por acaso, nesses documentos, na listagem de disciplinas que eu tinha feito, não tinham colocado a matemática. Não sei, não conferi, não vi, não me apercebi na altura, porque as disciplinas que são dadas na universidade da Rússia são... a quantidade é enorme, é completamente diferente, por exemplo, de Portugal. Então, cheguei a Portugal e pensei assim, bem, tenho que estudar. Não tenho outra opção, tenho que estudar. Não sei falar português. Quem quer saber da psicóloga russa, como é que eu vou aprender? E, para além disso, o curso de Psicologia só havia em Coimbra. Ou havia na Isla, que já não existe, Sim. mas só que era a pagar... É privado? É privada e pronto, não tinha capacidade financeira, não estava a trabalhar, né? Portanto, para o fazer. E pensei assim, bem, eu não sei falar português, então vou para a Engenharia Informática. Lá não preciso falar. Só preciso teclar. Vou ser nerd dos computadores, que assim não tenho que falar com ninguém. Exatamente, portanto, e assim foi. Não, primeiro era outra coisa qualquer que eu já não me lembro, mas não me aceitaram, porque eu entrei também tive muita sorte. Eu sou uma pessoa muito sortuda. Pronto, nota-se, né? Portanto, tenho amiga com a Regina. Portanto, eu entrei 2 vezes para o ensino superior sem fazer exames, portanto... e esta era a segunda vez. Tu já estavas na universidade na Rússia, eles fizeram-te equivalências? Não, mas deu-me o bilhete de entrada para Ok. entrar. Ou seja,
Havia um concurso, não sei se ainda existe, havia um concurso para estrangeiros, que era um concurso de documentos. Havia vagas muito limitadas, por exemplo, uma vaga por curso, e a primeira condição mais importante, tinha que ter 2 anos de universidade. Portanto, não dava para fazer equivalências. De psicologia, se calhar, até conseguia obter algumas equivalências, mas como ia fazer outro curso. Portanto, fui à ICTG, pronto, e quero concorrer. Depois, assim, há concurso de documentos, mas como só há uma candidatura, portanto, entras automaticamente. Ok, mas temos problema, não temos matemática. Então, tenho que ir à universidade lá na Rússia, pedir um documento novo, e 15 mil quilómetros. Estão a brincar, quais são as soluções? Fiquei muito triste. Quais são as soluções? As soluções é entrar para um curso que não tem matemática e depois, eventualmente, pedir a transferência. Então, vamos ver qual é o curso. Havia só um único curso aqui na STG, que era a solicitadoria. Então, vamos lá, sei lá o que é isso. Vamos lá, na altura. Nem fazias ideia do que é que aquilo servia. Não fazia ideia, nem tinha visto nada. Não fazia, a palavra também não me dizia nada. E então, na altura, deram-me um livrinho com cursos todos, com disciplinas todas. Eu chego a casa, direito. Onde é que me fui meter? Detesto direito. Pronto. Mas entrei. Que ainda por cima precisavas de muita interpretação do português. Pronto. Mas entrei. Era a única candidata, portanto entrei automaticamente, cheguei. Logo na primeira aula, que era Direito Constitucional, nunca me esqueço. Assustei-me muito com o professor, na altura era diretor de curso, o Dr. Nuno Claro, portanto, se ele me está a ver também. Portanto, um beijinho muito grande, portanto, muito graças a ele que acabou o curso. Ele desafiou-me. Ele nunca acreditou que eu ia acabar o curso. Pronto. Sem saber falar, sem saber perceber, nada. Que ainda por cima, interpretar leis é diferente do dizer bom dia e até amanhã, não é? É, completamente. E na altura também não havia dicionários, não havia internet. Não havia internet em grande escala, não? Como agora. Como agora. Portanto, ou seja, eu, por exemplo, chegava a casa e perguntava uma palavra, na altura, ao meu marido, eu dizia, não sei o que é que isso significa. É que nem ele te conseguia ajudar. Nada. Portanto, ou seja, a minha aprendizagem de português também foi mais ou menos nesse sentido, com as minhas colegas, que uma grande amiga minha, que ainda continuamos e ela, por acaso, que me empurrou agora para... Mas isso, pronto, a história é para depois. E ele estava-me sempre, e leia o artigo tal, e leia em voz alta, portanto, ou seja, tive que passar aquela vergonha, apontamentos que eu fazia, depois chegava à casa, relia com dicionário, portanto, o meu dicionário que ainda o tenho, que é o maior dicionário de russo-português que existe, ainda tenho páginas escritas a lápis e a caneta de palavras que não existem no dicionário. Portanto, ou seja, posso fazer mais um dicionário com palavras que eu encontrei. Que eram depois termos técnicos que tu encontravas nas disciplinas, não é? Exatamente. E ele dizia-me sempre... a mim não, dizia a toda a gente, mas eu percebia, se calhar até não era, mas uma indireta que para entrar, na altura era a Câmara dos Solicitadores, portanto, que tinha que ter nacionalidade portuguesa. E eu não tinha. Tinha que ter nacionalidade assim. Tu estás-me a desafiar. Então eu passo ao passo, comecei a gostar. E comecei a gostar mesmo da disciplina, mas não me estava mesmo a ver como solicitadora. Estava a ver como advogada, talvez, mas quem é que vai recorrer aos meus serviços? Eu mal sei falar. Pensavas muito nisso? Muito. Eu mal sei falar português. Mas quem é que vai contratar uma russa para tratar de algum assunto? Engraçado tu teres esse pensamento numa altura tão jovem. Normalmente quem está na universidade quer acabar o curso e pensa na utilidade dele depois, não é? Que é agora como é que eu vou ganhar dinheiro com o curso que eu estou a tirar? Mas para mim a utilidade era mesmo para sobreviver. Mesmo para eu quero ganhar dinheiro com isto. Superior para ver onde é que isso vai dar. Sim. Portanto, e depois também apanhei o processo da Bolonha. Sim. A meio. Ou seja, o meu curso era de 4 anos, mas eu no fundo só fiz 3 anos, porque depois podíamos optar por curso antes de Bolonha ou entrar depois, para a Bolonha. Sim. E quando nos mandaram o e-mail a informar que quem tem X créditos considera-se licenciado. É para já. Eu quero saber do 4º ano. É para já. É para já porque eu queria uma licenciatura para poder... E não querias ser solicitador? É assim, eu gostava, mas não acreditava em mim. Não acreditava que eu podia exercer essa profissão. Mas não tinha outra hipótese. Na altura não havia muitos russos em Portugal, não é? Russos não havia muitos russos em Portugal. Havia ucranianos, mas eu também, para ser sincera, portanto, eu vim para Portugal em 2001.
Entrei para o banco em 2008. Até 2008, os meus amigos eram exclusivamente portugueses. Certo. Portanto, havia uma ou outra pessoa com quem eu me dava bem, ainda me dou, Sim, como sim. óbvio, mas não tinha grandes amizades, não tinha no meu meio muito... Ou Tu seja, não conseguias ver que havia comunidade suficiente para precisar dos teus serviços exatamente, e que iam exatamente. validar em ti a pessoa capaz de resolver os problemas deles em Portugal. Precisamente. E então surgiu aqui o dilema: o que é que eu vou fazer da minha vida? E então essa minha amiga, Tânia Toscano, ela vai-me ver de certeza absoluta, porque ela sei que também. Tu vais-lhe dizer? E ela sabe. Nós acabámos então o 3º ano. Na altura, eu e o meu ex-marido tínhamos comprado um apartamento que estava completamente vazio. Então estávamos nós, eu e a Tânia, a mandar currículos para todo lado. Ou seja, nós todos os dias mandávamos centenas de currículos, mas para todo lado. Nem sabíamos para onde é que mandávamos. Fomos várias vezes a testes psicotécnicos a Lisboa, Caixa de Depósitos, a Millennium, a todo lado. Portanto, nem sabíamos para onde é que íamos. Portanto, ou seja, tínhamos que ir trabalhar, e a licenciatura dava-nos também aquele poder, digamos assim. Mas eu cheguei a inscrever-me na Câmara dos Solicitadores para o estágio, na altura, até paguei. Depois fui fazer o teste de psicotécnica ao Millennium, nem sabia que ia ao Millennium, portanto, quando cheguei lá foi muito engraçado. Ou alguém me chamou daqueles TMM, currículos que eu enviei. Exatamente, foi. Pronto, entrei, é para psicotécnicos, sim, para TMN ou Millennium BCP. Eu, TMN, Millennium BCP, mas eu que mandei o currículo. Mandei para Eu os não dois, se calhar. sei, não sei, porque havia dois Sim. testes ao mesmo tempo em simultâneo, que era uma empresa de... eu não sei de qual é o seu nome, Natal Navico. Para o Milênio, Pronto, mas mesmo assim, até a última não acreditava. Fiz testes, nada de resposta, como óbvio, ou no dia a seguir, passado 2 dias, fui fazer a entrevista, que foi a entrevista mais estranha da minha vida, para a Americana, para a livraria. Sim. Pronto. Tinha nada a ver. Pronto, tinha que arranjar Tinhas emprego, tinha que certo, trabalhar. certo. E eles queriam mesmo uma pessoa com a licenciatura que é para secção de livro técnico. Ok. Pronto, eu fui à entrevista, éramos 5 ou 6, e a gente a falar, e eu tenho experiência aqui e ali. E eu, experiência não tenho. Trabalhei no restaurante, muito bem. E outra vez aquela insegurança, mal sei falar português, mas quem é que vem? E pronto, e eu fui naquele, eu gosto de desafios, gosto de livro, tal. Passado uns dias, ligaram então a minha colega, a Tânia, também para fazer o teste psicotécnico do Milênio. Eu já sei tudo, eu vou contigo. E engraçado que quando cheguei lá, a entrevistadora que teve-me entrevistar há uns dias conheceu-me. Ela, olha, esquecendo de perguntar uma coisa: se tem nacionalidade portuguesa. A minha sorte é que eu já tinha na altura nacionalidade portuguesa. E fiquei tipo, será? Será a minha oportunidade? Atenção, isto era ou agosto ou setembro. Nesse mesmo dia, ligaram-me da Americana a perguntar se podia começar a trabalhar amanhã. E eu fiquei, quê? Então, Foste aceita. e fui aceita. Entre aquelas candidatas, eu fui aceita. Está bem, pronto, tudo bem. E na altura a minha amiga Tânia disse-me, então tu vais trabalhar para o Americano, não sabes se calhar vais trabalhar para o banco? E eu, olha, se aceitar o emprego na Americana, vou ser aceito no banco. Se não aceitar o emprego na Americana, não vou ser aceito. E assim foi. Só para dizer que me chamaram para a entrevista geral, digamos assim, com a alta gerência, como eles diziam, no fim de dezembro. Ou seja, eu já tinha perdido completamente qualquer esperança. Estavas a trabalhar na Americana. Eu estava a trabalhar na Americana. Portanto, na altura, dezembro, Natal, livros, viva mais, viva melhor, etc. O livro e o segredo, os mais lindos da altura. Ofertas de Natal. Tanto embrulho que eu fiz. E pronto, e fui, acho que fui uma das primeiras pessoas que anulou a inscrição na Câmara dos Solicitadores. Mas como? Já pagou e tudo. E eu tinha que... Ou seja, foi uma decisão difícil de tomar. Ou eu vou para o certo ou vou para o incerto. Ou eu vou continuar na área da solicitadoria ou vou para o banco. Apesar do banco também era mais ou menos incerto. Pronto, 6 meses e podia-me ir embora, não é? Certo. Mas pronto, Eles estavam a fazer contratos curtos, não é? Exatamente, na altura contratos de 6 meses, era um reforço muito grande. Optei pelo banco. Não me arrependo, fiz muito bem. Foram quase 15 anos de banca fantásticos, equipas fantásticas. Aprendi imenso, ter segurança,
falar português. Os clientes. Falar com o público. Falar com o público, que também é importante, exatamente. E pronto, no dia 14 de janeiro de 2008, estava eu na Praça... estava eu em Lisboa a tirar a formação de uma semana, que foi uma semana no hotel, com aquele power todo de o melhor banco do mundo e tudo, e eu saí de lá mesmo acreditando, e ainda acredito que o Millennium BCP é o melhor banco do mundo. O Grupo Millennium BCP é o melhor banco do mundo. Portanto, fizeram um bom trabalho. Fizeram um bom trabalho, sim, fizeram um bom trabalho, e foi uma semana fantástica. Conheci colegas de todo o país que ainda hoje temos alguma relação, ainda falamos, quase todos, quase ninguém está na banca neste momento. Mas pronto, cada um seguiu a sua vida. E no dia 21 de janeiro de 2028 estava eu na Praça Rodrigues Lobo a entrar a trabalhar para o banco. No Millennium BCP ainda na altura. No Millennium BCP ainda na altura. Na altura nem ouvi falar do Ativo Banco. Exatamente, porque tu depois estás nessa reviravolta do Millennium BCP que decide abrir um banco novo e tu vais para o novo. Exatamente. Não é para o novo banco, isso é de outra marca. Não, para uma agência nova que abriu na altura em Leiria, que foi também um desconhecido, e o quê? Trabalhar ao sábado, trabalhar até às 8 da noite, e que banco é esse? E foi muito estranho, porque na altura o ativo estava em crescimento. Foi um banco redesenhado, portanto, com uma estrutura nova, com tudo novo, e na altura, pronto, e como nós sabemos, a banca ou qualquer empresa, portanto, é para ganhar dinheiro, não é? Portanto, ou seja, existem produtos que temos que oferecer aos nossos clientes, e é aí que as empresas sobrevivem, não é? É ganhar dinheiro. E foi muito estranho, porque a Ativo Bank não tinha quase produtos nenhuns, e era a abertura de conta, era o quê? O que é isto? Mas vi o banco a crescer. Neste momento é um bom banco que tem a oferta toda, tem tudo. Na altura não havia, nem havia cartão de crédito, não havia crédito, não havia nada. Nada. Portanto, agora tem tudo. Eu lembro de não ter crédito à habitação. Exato. E na altura, quando fui transferida para o Ativo Banco, na altura o meu antigo chefe disse: olha, tu vais-te a perceber que tu estás no início de um grande crescimento, de um bocado de crescimento, e tu vais olhar para trás e vais dizer assim... Eu vi esse banco a nascer, e vi assim, tretas, o que é que estás a dizer? Mas agora é mesmo, hoje consigo ver. Eu quando vejo publicidade na televisão ou mesmo nos supermercados, quando as pessoas que estão à minha frente pagam um cartão Ativo Banco, Sentes orgulho? Sinto orgulho, porque também fiz acontecer. Sim. Eu sinto que também fiz acontecer. O banco pode não concordar. Mas eu também fiz acontecer, dei as minhas ideias, dei o meu melhor para fazer o banco crescer. Concordem muito, não é? Não sei. Vamos voltar atrás só porque eu tenho aqui uma curiosidade. Está bem. Antes de irmos depois a outra mudança de vida. Nunca tu falaste-me daquele talho que tinha os jornais e as coisas em russo. Nessa altura, era muito difícil encontrar os produtos russos em Leiria, não era? Leiria não, em Portugal. Certo. Em Portugal, no geral. Hoje em dia já é mais banal. Mas na altura não era. Não. Olha, por exemplo, só para ter uma ideia, muita gente não conhece, mas cada vez mais nas... como é que se chama aqui? Livranárias e mesmo nos supermercados. Agora, o trigo sarraceno, que agora está muito na moda. Fazem pão, fazem tudo e mais alguma coisa. O trigo sarraceno, eu comia desde garota. Era tipo... Era o vosso trigo normal. Era o nosso... Desde as nossas papas de aveia, digamos assim, para o pequeno almoço. Portanto, aquilo dava para o pequeno almoço, dava como se fosse arroz, portanto... e não havia em lado nenhum. E engraçado que nós, quando estamos longe de casa, queremos voltar a sentir, se calhar, um bocadinho Sim, é aquele aconchego do lar, não é? E então... o primeiro supermercado russo-ucraniano, portanto, de produtos de leste, que abriu em Lisboa. Nós íamos de propósito a Lisboa para comprar o trigo sarraceno, para comprar o peixe fumado que cá em Portugal não há, para comprar coisas... olha, deixávamos lá quase a ordenado todo. Porquê? Porque, eu lembro-me disto, a bolachas, portanto, ou seja... é muito engraçado, mas o tal talho era Carnes da Quinta, Carnes da Avenida. Olha, já não me lembro como é que se chama, mas tinha lá, por acaso, uma banca que vendiam lá uma couve em conserva, lembro-me perfeitamente, assim nos frascos todos bonitinhos. Tinha então livros,
mas pouca coisa, portanto, ou seja, aquilo que conseguiam trazer, agora já não me lembro, é pouca coisa. Aqui em Leiria, o primeiro mini mercado, porque não é super, aquilo é mini mercado, abriu, sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos. Não quer. Faltava-lhe a veia empreendedora, que era para importar os produtos da Rússia para abrir o supermercado. Pois, mas a tal insegurança, não é? Insegurança e onde é que eu vou, e onde é que eu vou perguntar, é a que porta que eu vou bater, e onde é que eu vou buscar o dinheiro, e onde é que eu vou buscar isso, ou seja, a intenção era boa, mas ainda bem que não foi. Certo, Gosto do sítio onde estou agora. Tudo tem o seu caminho. Tu sentes que tu não tinhas confiança em ti, ou sentes que tinhas muita confiança em ti, mas o meio onde tu estavas não te deixava ir mais além? Não tinha confiança em mim. Não tinha, porque começando por, mas quem é que vai contratar uma solicitadora, ou jurista, ou seja o que for, ou uma psicóloga, ou seja, o que é que eu vou fazer? Portanto, ou seja... Sou imigrante, ninguém vai querer. Ninguém vai querer ser amiga, nem que seja minha amiga, não é? Portanto, não tinha essa confiança, não tinha. Portanto, mesmo que eu quisesse começar alguma coisa, e onde é que eu vou buscar o apoio? Não tenho o apoio. E sozinha, se calhar, não conseguia. A banca deu-te essa segurança? Mais ou menos. Não, na banca aprendi muito. Aprendi mesmo muito. E aprendi muito com o meu antigo chefe, Jorge. E sempre que o vejo farto de dizer isso, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ensinou-me imenso. Ensinou-me a falar. Ensinou-me a falar com as pessoas. Ensinou-me a vender. Porque vendemos todos os dias, vendemos a nossa imagem, vendemos a nossa marca, vendemos o nosso produto, vendemos, seja o que for, não é? Portanto, aprendeu-me a gerir pessoas, aprendi com ele. Portanto, ele tem Ela uma já forma falou melhor de português do que fala hoje. Pois, são os últimos 3 anos. Ela falou russo, depois falou português, agora começa a falar russo outra vez. Isto tem sido... Ele aprendeu-me a lidar com pessoas. Devido à profissão. Temos de nos encontrar mais vezes. Para eu treinar para treinar mais português. Exatamente. Não me deu segurança. O que me deu segurança foram circunstâncias da vida. Mas deu-me outro conforto, como óbvio. Portanto, outro conhecimento. Portanto, consegui muito conhecimento trabalhando na banca. Não só de produtos bancários, como óbvio, mas também consegui implementar os meus estudos de direito na banca, principalmente nas escrituras, créditos, etc. Que também dá-me segurança neste momento. Ainda bem que aprendi. Porque hoje, aquilo que tu fizeste na banca, o teu trabalho, o teu percurso na banca, também é bom. Também é importante para o trabalho que tu fazes hoje. Sim, porque hoje eu tenho à minha frente uma senhora solicitadora que já pertence à Câmara dos Solicitadores, que agora é a ordem. Portanto, nunca pertenceste à Câmara dos Solicitadores? Não, nunca cheguei à Ordem dos Solicitadores. Exatamente, entrei na Ordem dos Solicitadores, sim, há 3 anos, vai fazer 3 anos, entretanto. É outra grande mudança na tua vida. É verdade. Foi... Agora sim, eu acho que as pessoas precisam de uma russa para as ajudar, vão recorrer aos meus serviços e agora eu acredito que posso ser solicitadora. É verdade. E uma das melhores, talvez. Para mim é a melhor solicitadora russa. Para mim é melhor. Não, graças a mim, né? Graças a mim, por acaso... Não, está a correr bem e confesso que o último ano, se calhar, não faço qualquer tipo de publicidade. Não me lembro quando é que fiz um post no Instagram, ou seja, eu tenho visto espalhado imenso. Não tenho tido tempo nenhum porque felizmente estou cheia de trabalho. Ou seja, no meu caso, neste momento, está a funcionar, como é que é o rádio chinês, né? Portanto, é passa-palavra. Neste momento é passa-palavra e percebo, porque é assim, nós até tivemos várias pessoas a tratar da nossa página, redes sociais, etc. Não é fácil, tendo em conta o público em específico. Portanto, ou seja, se eu publicar em português, o meu público não é português.
O meu cliente não é português, o meu cliente são russos, ucranianos, tudo que é russo-falantes. Esta minha amiga é aquela que faz umas coisas quaisquer nas redes sociais. Eu digo mesmo umas coisas quaisquer, porque para mim é... Eu faço like e digo-lhe, se tu dizes, é porque é. Porque eu não faço a mínima ideia do que é que ela está a dizer, mas se ela diz, eu confio. É mais ou menos isso. E não é fácil, porque a pessoa que nós contratamos faz um bom trabalho no devido, mas temos de ser sempre nós a dar... Tem que ser eu a dar a matéria para... E das duas uma, ou eu dou o material, o conteúdo que eles precisam, ou trabalho. E atendo um cliente que precisa mais de mim, se calhar, que o conteúdo. Tem que retomar, tem que encontrar alguém que faça isso por mim, porque na realidade não é fácil encontrar funcionários. Porque tu precisas dos funcionários a falar russo. Pois. Eu preciso dos funcionários a falar russo. Todos os teus funcionários, toda a tua equipa fala russo. Toda a minha equipa fala russo. Portanto, a metade da equipa fala português, metade da equipa não fala português. Mas preciso mais de russo que propriamente... Também preciso de português. Mas é muito difícil, porque os especialistas na área, pronto, ou trabalham por conta própria, sim, ou não há. Ensinar uma pessoa também não é fácil. Portanto, e pessoa que falando russo e português também se calhar já tem outro... Se calhar não, já tem outro emprego, portanto... Nem toda a gente quer começar uma vida nova. Mas com calma, vamos lá. Com calma, então fala-me de quem é esta nova Natália solicitadora. Porquê? O que é que de repente aconteceu para... Não precisas contar os pormenores do que aconteceu, mas sei que houve um dia que tu decidiste que não quer fazer mais isto, agora eu vou... Olha, foi uma coisa muito engraçada. Eu estava de férias. Portanto, eu não estava a trabalhar, era o mês de julho. Estava eu na praia e liga-me um conhecido, depois tornou-se o meu cliente, e perguntou se tinha disponibilidade daqui um dia ou 2 ou 3, já não me lembro como é que foi, de ir com ele a Lisboa traduzir uma reunião. Sobre quê? Também é interessante. Não é questão de ser interessante. Tem competência a par, exatamente. Ou seja, se ele vai fazer de máquinas industriais, se calhar, ou um equipamento médico, portanto não tenho tanto conhecimento técnico para poder traduzir. Também temos de ter essa noção. E era uma coisa muito interessante. Mesmo muito interessante. E eu concordei. Mas pensei assim, bem, eu estou de férias, tenho que estar a trabalhar, e disse-me o preço. E o preço era alto, para mim. E ele disse, está bem, eu confio em si. Não fui a uma reunião, fui a várias reuniões com... vários assuntos, ou seja, tive uma semana a trabalhar, mas gostei porque neste tipo de reuniões aprendo sempre muita coisa. Muita coisa, é interessante, conheço muita gente nova e interessante, e pronto, fui treinando também a tradução e tal. E nessa semana ganhei 3 ordenados meus do banco. 3 numa semana. E comecei a pensar, o que é que eu estou a fazer à minha vida, né? Tirei o curso errado. Não, tirei o curso certo, mas segui o caminho errado. É mais isso. E comecei a pensar, se calhar posso ir para a tradução. Portanto, eu sou boa e ando por cima, posso ir para a tradução, para o tribunal, por exemplo, porque tenho o curso de Direito. E comecei a pensar no assunto. Mas depois algumas circunstâncias da vida que não vou contar também fizeram-me pensar que tem que mudar alguma coisa. Portanto, eu adorava trabalhar no OTU Bank, adorava a minha equipa, só que não havia possibilidade de crescimento. Portanto, era uma sucursal e tu começas a pensar, então eu vou estar aqui até aos 60, 70. Já não é aos 40, não? Já não é velhice profunda aos 40. E estamos a falar de uma banca que já não paga como pagava antigamente, né? Pois, apesar de privilégios todos que a banca dá, e mesmo assim, quem tem família para sustentar, portanto, já não é filhos como para criar, não é tão... Uma pessoa começa a pensar, depois decidi, a minha amiga, a Tânia, e ela, inscreva-te na ordem, eu tenho que fazer o estágio, tenho que estudar, tenho que fazer os exames, tu és capaz. Ela convenceu-me, obrigou-me, não é assim, obrigou-me mesmo para eu inscrever-me num estágio da ordem. Ela deu-me estágio e ensinou-me imensa coisa,
Portanto, estudei. Então, terminei o curso em 2007. Em 2022 começo a tirar... ou seja, tive que fazer em 3 meses licenciatura 3 anos. Portanto, a aprender. 15 anos depois já não havia muita coisa na cabeça. A questão nem havia muita coisa na cabeça. A questão é que mudou tudo. Mudou tudo. É que É mudou verdade, tudo. são leis. As leis mudaram. Sim. Tudo mesmo, tudo. Portanto, o que há 15 anos era verdade, portanto, em 2020 Já não era. Era mentira. E pronto, e assim foi. Entrei e passei a primeira e com notas boas e fiquei muito contente. Na altura, quando entrei, já não estava a trabalhar no banco, porque pensei assim, não, eu tenho que optar. Portanto, estava na velhice profundo nos 40 anos. Nos 40 anos. Agora já sou aquela velha. Pois já sou aquela velha para lavar os tachos e tal. E pensei assim, bem, tenho que decidir o que é que eu quero. Ou continuo para o resto da vida aqui a receber o ordenado e ser trabalhadora por conta de outrem, ou então tenho que mudar, tenho que arriscar. Pode correr mal, pode. Mas eu pensei assim, eu para ir trabalhar para uma fábrica sempre consigo. Nem que seja para lavar os tachos. Aqueles que não querias lavar aos 19 anos. Aos 19 anos. E pronto, e decidi que tinha que mudar alguma coisa. Portanto, ou seja, tinha que nascer uma nova Natália. Portanto, aquela insegurança tinha que ir embora. Portanto, e foi. E pronto. E também tenho uma coisa engraçada que também deu um bocadinho de segurança. E eu, naquelas reuniões que eu fui como tradutora, fomos a Estoril. E era um negócio que envolvia milhões mesmo. E nós chegámos a pé de um edifício assim, aqui, uma reunião, um edifício tão velho, tão estranho, mas pronto. E quando entramos dentro do edifício, não tinha nada a ver. Estava lá um segurança. Também quero um escritório assim. Também gostava de trabalhar, ter um... Aliás, na altura nem sequer pensava que podia sair da banca. Ou seja, foi... Eu sei, mas se algum dia eu gostava de ter um escritório assim, com segurança. Ficou na ideia. E eu, quando comecei a ver as possibilidades de arrendar um escritório em Leiria, portanto, também não... Ou seja, queria arriscar, mas também não podia arriscar à torta à direita, porque também tinha que fazer contas à vida, não é? E então tinha o meu budget, tinha mais ou menos o que é que eu queria. Comecei a ver anúncios e vi o edifício onde tenho neste momento o escritório. E o que é que estava lá à entrada? Segurança. E eu assim, isto é ideal. É ideal. Esta eu não mesmo. sabia, não sabia porque é que tu tinhas o escritório lá, já sei. Já não temos lá segurança. Mas eu assim, isto é brutal, isto é uma visibilidade, ainda por cima no centro da cidade, isto é brutal. Só que não havia lá escritórios para arrendar, só para comprar. Pronto. Nós temos que... eu sou daquelas pessoas que o universo é que manda, não é? Nós temos que pedir ao universo o desejo certo. E então, na altura, eu tinha pedido desejo errado. Eu devia ter pedido, sim, eu quero comprar. Eu pedi para arrendar. E não havia. E eu andei a perguntar a toda a gente, mas arranje-me alguém que me arrende o escritório lá, porque eu quero o escritório lá. E até disse ao meu atual companheiro que, olha, eu vou ter o escritório nesse edifício. Ou seja, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Mas eu vou ter o escritório neste edifício. O meu último dia, suponhamos, 22 de setembro no banco. Portanto, trabalho. No dia a seguir, a primeira coisa que eu faço, acordo às 6 de manhã, telemóvel, idealista. Escritório, Torre Brasil. 250 euros. A renda. E eu não queria acreditar. Foi logo no primeiro dia de eu ficar livre da minha vida antiga. Ou seja, e tu pensas assim, é um sinal e tu começas a acreditar. Eu mandei logo mensagem, quero visitar. E às 9 de manhã já estava a ligar para a imobiliária, eu quero visitar. E quando cheguei, vi que era mesmo aquilo que eu precisava. Onde é que eu assino? Ele ainda na altura me falou, não quero fazer oferta para comprar. E eu comprar. Mas pronto, devia. Olhando agora para trás, devias mesmo. Pois, ter comprado vários até. Pois, mas... aliás, é tal insegurança. Como é que eu vou conseguir? E onde é que eu vou buscar o dinheiro? E como é que eu vou fazer? Portanto, ou seja,
Agora já se sinto mais segura, mas isso é preciso passar por esse percurso. É óbvio que agora, se eu quiser comprar aquele escritório, ele custa 3 vezes mais. Certo. Mas pronto, é porque não tinha que ser. Porque aquilo o escritório também era muito Também pequenino. não é aquele escritório foi o escritório para tu começares, não é o escritório para tu continuares agora, porque entretanto já não cabem no escritório, não é? Porque... Não, porque isto já é o segundo escritório. Exatamente, porque o precisaste primeiro todo. já não o tenho, portanto já o entreguei. Já não cabia no escritório. Já não cabia, exatamente, já mudámos para um maior e portanto agora estão a precisar de um maior. já precisámos de um maior e olhando para a perspectiva para trás, portanto, olhando para a perspectiva para a frente, pensei assim, não, agora tem que ser mesmo muito grande, pode sobrar espaço, mas o espaço nunca é demais. Portanto, há sempre arquivo para guardar. Certo. A Natália, que veio de férias a Portugal com 19 anos, hoje tem um escritório, tem uma equipa e já faz eventos, porque até eventos tu já fizeste. É verdade, Para quem é tinha verdade, medo. é verdade. E o nosso primeiro evento correu muito bem, éramos para fazer um em maio, agora, este mês, mas pronto, decidimos parar um bocadinho e ver se se em outubro retomámos o rumo. Portanto, são circunstâncias que... Porque é disruptivo também, não é? São eventos para a comunidade, para a comunidade russa, que falam sobre negócios. falam sobre Eu acho isto maravilhoso. Eu acho isto maravilhoso. E por acaso, pronto, o meu agradecimento pelas dicas, principalmente do espaço, que foi, o evento correu muito bem. E engraçado que temos solicitações. Aliás, eu que tenho solicitações, quem é que te organizou o evento que tu fizeste? Fui eu! Ai, mas eu ainda tenho uma empresa que faz isso. Pronto, então estamos a desenvolver neste momento também porque eu também gosto muito, e se eu pudesse fazer só de eventos, se calhar fazia. Mas também gosto do que faço, gosto das pessoas. Tu gostas do estímulo que é lidar com negócios, os teus clientes são pessoas de negócios, e tu gostas do estímulo que é conhecer negócios, perceber o que é que fazem, né? Isso dá-te alguma adrenalina. É conhecer mais um cliente, um negócio novo, uma coisa diferente, aprendes imenso com isso também. Aprender foi uma das palavras que tu mais usaste nesta conversa. Portanto, é uma coisa que faz parte de ti. Eu gosto de aprender. E falar com pessoas com negócios que a gente não conhece ensina-nos muito, não é? É. E depois também gosto de ver negócios a crescer. Quando eles fazem constituição da empresa e começam a procura do espaço, começam a fazer coisas e depois já são grande empresa, já fazem investimentos e têm investidores de todo o mundo e quando começa a ver nas redes sociais a publicidade deles, que eles já fazem isto, aquilo, porque, por exemplo, estou a acompanhar o crescimento de uma escola de inglês, inglês não, uma escola mesmo, uma escola primária, mas que eles é uma escola internacional, pronto. Sorry. Certo. Uma escola internacional, exatamente. Sim, fala inglês, também aprendem português, mas porque há pessoas que, e tenho muitos clientes, aliás, 80% dos meus clientes são de Lisboa, Cascais, sim, etc. Portanto, em Leiria tenho muito poucos clientes. Portanto, quando vem Portugal, os filhos não sabem falar português, mas a maior parte das crianças já sabem falar inglês. E então, e as escolas internacionais em Lisboa e Cascais até têm uma certa reputação, portanto, e são bem cotadas ao nível mundial, e então preferem pôr nesse tipo de escolas. Então estou a acompanhar o crescimento de uma escola que também comecei a acompanhá-los no Instagram, e aliás, foi um dos nossos convidados para o nosso summit, para o nosso evento, que nós chamamos de Summit X, que é uma coisa que assim, qualquer pessoa consegue entender. Exatamente. Que se fosse uma palavra em russo a gente não ia conseguir entender o que é. Mas é engraçado que em russo chama-se Summit X. Que é como vocês pronunciam o X. É o X, exatamente. O russo é uma língua incrível, porque muitas palavras são parecidas com as nossas. Eu lembro-me de ouvir a falar, o tom é que é diferente, a intuação é tão diferente, mas algumas dá para apanhar. Dá para apanhar, sim. Algumas dá para apanhar. Quem me ouve falar muita vez, portanto, consegue perceber algumas coisas. Também fazemos muita mistura. Portanto, já é difícil falar. Dou por mim, eu quando falo com um cliente que não fala português, às vezes é complicado. Já tens algumas palavras portuguesas que entram pelo meio, não é? É que, por exemplo, há palavras que eu nem sei, ou nem sabia, estou a aprender com eles também, a aprender novamente, nem sabia como eles dizem em russo. Tu estás há mais anos a falar português do que a falar russo, não é? Viveste 19 a falar russo, depois começaste a aprender português.
Tens um bocadinho mais que o dobro de 19, portanto... um bocadinho. Um bocadinho. Sim, portanto... Mas pronto, até 2022 falava português fluentemente, como tu sabes, e muito bem. Era E difícil. desde que... Olha, que havia momentos em que as pessoas nem sequer percebiam que tu não eras portuguesa. Ainda há estes momentos. Tu me conheces bem, sabes como é que eu falava antigamente, mas há muita gente que ainda não se apercebe. Portanto, como dizia um professor meu, a Natália tem um sotaque de Trás-os-Montes. Obrigado. Trás-os-Montes. Pronto. Assim, pronto. Posso dizer que sou Trás-os-Montes. Podes enganar assim. Pronto, agora falo mais russo, como óbvio. Portanto, só falo português onde, com os amigos e repartições públicas. Certo. É mais escrever. Portanto, é escrever, mas é engraçado que eu, quando comecei a estudar no Politécnico, portanto, ou seja, tive que aprender a falar português de forma diferente. O mais correto é escrever, etc, etc. E, inclusive, alguns amigos portugueses até me diziam assim: pá, fala português. Porquê que estás a falar uma língua tão emperiquitada, tudo proente, tudo importativo? Mas eu não sei falar outra língua. Ou seja, era uma língua mais jurídica. Exatamente. E aprendeste a falar correto. Não? E mesmo assim, por exemplo, mesmo os e-mails que envio ou que enviava no banco, é tudo muito... Tentava ser muito elaborado, muito explicadinho, depois recebi a resposta. Ok. Então, pois, se calhar não precisavas tantas palavras, né? Não precisava tantas palavras. Venho por este meio. Portanto, ainda tenho, por acaso, essa prática. E gosto de escrever cartas, gosto de escrever um ilustro colega, etc, etc. Uma romântica também. Exatamente, então gosto. E agora com a ajuda de ChatGPT, maravilha. Maravilha. Mesmo. Maravilha, poupa-nos mesmo imenso tempo de escrever, corrigir erros e continua a errar, não é? Quem vai ser a Natália dos próximos 10 anos? Não sei. Eu não disse. A Natália é aquariana, né? E nós temos dificuldade em saber o que é que vamos ser amanhã, quanto mais daqui a 10 anos. Né? Não sei o que é que me dá na cabeça. Muitas coisas. O mundo é muitas cenas. E dá muita vontade de conhecer coisas novas, fazer coisas novas, aprender coisas novas. Eu posso sair hoje daqui, ir para o escritório, e posso encontrar um anúncio, posso encontrar uma loja, ou posso encontrar alguma coisa que me dá inspiração. Fazer um outro evento qualquer e mudar completamente o... Não sei mesmo, porque já percebi que não consigo fazer planos a longo prazo. Portanto, tenho que planear alguma coisa, tenho que sonhar, como óbvio. Claro. Mas não posso, porque as coisas vão mudando e mesmo as preferências ou vida ou desejos vão mudando. Portanto, o que eu queria por exemplo, eu há 1 ano ou 2 anos, já não me lembro, vi eu sou muito indiferente aos carros e eu não percebo nada de carros. Então, eu gosto ou não gosto. E a mim, seja um Porsche, seja um Ferrari, seja um Audi, seja um Citroën AX, pronto, é óbvio que tem que... Ou gosto ou não gosto. Pronto, é bonito ou não é bonito. Então, encontrei-me com um cliente e ele tinha um Porsche cor-de-rosa. Mas cor-de-rosa, um rosa, não é rosa choque, como óbvio, não é da Barbie, nada. Um rosa bonito, um rosa da Apple. Eu nem tinha visto que era um Porsche. Eu só vi o carro e apaixonei-me completamente pelo carro. E então eu dizia, eu tenho um vaso dessa cor. E na altura, pronto, uma companhia, mas isso é um Porsche. E eu, mas não sei, mas eu quero. Pronto, e quando chegámos à Porsche, ele me falou, é este o carro? E eu, não, preto, não, nem parece. Portanto, ou seja, eu gostei daquele carro e eu andava sempre, eu quero um Porsche cor-de-rosa, eu quero um Porsche cor-de-rosa. Portanto, isto durante... E porque queria mesmo, gostava, na altura gostava de ter um carro assim, porque apaixonei-me completamente pelo carro, como tal coisa tinha acontecido. Pronto, hoje já não penso assim e já não quero Porsche cor-de-rosa. Continuo a andar no... Eu agora estava a pensar, será que ela comprou um Porsche cor-de-rosa? Não, mas Regina, aquele Porsche cor-de-rosa era mesmo bonito. Mas eu entendo tão bem isto, que a gente às vezes apaixona-se por alguma coisa e fica... E aquelas coisas, é um Porsche, é mais caro, mas quando é uma coisa que tu até podes comprar, compras e passado um tempo pensas, porquê é que eu comprei aquilo? Não faz sentido nenhum.
coisas muito nossas, vá. Sim, pois. Eu Ainda não tenho. Mas é engraçado. Às vezes é preciso dar tempo para ver se passa, não é? Mas é engraçado e por acaso até foste tu que me ensinaste, não te apercebeste, mas há muitos anos. Eu quando quis comprar o meu carro, na altura, que ainda o tenho, que é um Chevrolet Captiva, para quem quiser comprar. Estou obrigada, não vendo. Não, porque eu até quero vendê-lo, mas depois começo a andar com ele. Pai, eu até gosto do carro. Pronto, era o paixão antes do Porsche, na altura. Comprei o novo, mas nem sequer pensei que podia comprar, por exemplo, a tal insegurança. Nem sequer pensei que podia comprar, por exemplo, um B ou um Mercedes ou um Audi. O porquê? Porque é para os ricos. Eu nem sequer fui saber. E quando tu compraste o teu não me lembro se foi a BM, se foi a Mercedes, já foi há muitos anos, muitos anos. Foi Quando eu comprei o BM, eu tinha um Mercedes que dei à troca depois por um BM. Pois, já não me lembro, mas eu lembro-me que foi há muitos anos. Muitos anos. E eu estou a dizer, comprei o carro, mostraste o carro e disseste o preço. Pronto, não me lembro. E eu assim, mas isso é quase o dinheiro que eu dei pelo... aliás, eu dei mais dinheiro pelo meu Chevrolet. E na altura comentei contigo e tu disseste, e tu foste saber os preços? E eu não, pronto. Mas se calhar até compravas Mas é um bom mesmo. carro, bom, não digo como Sim, um carro mas que o eu carro tenho, que tu querias... mas podia comprar um carro um bocadinho melhor de uma gama um bocadinho, digo eu, não ligo nada aos carros que estou a dizer, mas só para dizer, porque às vezes nós vamos Tu foste comprar um carro novo de uma marca e um carro de serviço de uma outra marca superior pode custar o mesmo preço do que o carro novo. Exatamente. Como, por exemplo, quando dizem, fui à loja chinesa, vi lá uns calções e depois fui à Zara, pronto, estou a inventar, né? E na Zara até são mais baratos e são de melhor qualidade. Porquê? Porque as pessoas estão habituadas a ir Acham que aquilo é barato, portanto, mas na realidade não. Então aprendi, por acaso, contigo, de ver e comparar. Bem, eu vou ao mais caro, digamos assim, a uma loja mais cara, ver se gosto ou não gosto, e saber quanto é que é. E por acaso, mas eu sou daquelas que eu quando entro para perguntar é para comprar. Não é para chatear, é para Hoje comprar. em dia vês online, não precisas de chatear. Pois, pronto, exatamente. Mas de vez em quando gostas de ver, experimentar. Então fomos ver o Porsche. Não fazia a mínima ideia quanto é que custava o Porsche. Fiquei surpreendida pelo preço. Achei que era muito mais caro. Portanto, Estás a ver? Mas é mesmo. Estás a ver? E eu perguntei, ele disse-me o preço e eu estou aí porque eu gosto de carros mais altos. Então ele diz-me o preço e eu assim, mas isso, não sei, Mas é porque tu às vezes achas que aquilo não é para ti porque acreditas que aquilo tem um preço diferente do preço que tem, não é? Exatamente, porque eu pensava que era tipo 3 a 4 vezes mais caro. Assim, mas isso até... Mas ainda bem que ele só tinha um preto. Pois. não, ele por acaso, acho que foi... Eu penso que aquilo era em janeiro. Janeiro ou início de fevereiro. O porquê é importante, porque chegámos lá e ele disse assim, pois, mas mesmo porque ele foi buscar a amostra da cor e tal, e depois disse assim, olha, mas infelizmente não lhe posso vender nenhum carro neste momento. E eu, então, mas porquê? Não pode vender o carro, porquê? E ele, pois, porque estes já estão todos vendidos. E a Porsche vai lançar uma nova gama, novos modelos, portanto, estes já foram descontinuados, mas a novos ainda não chegaram e só chegam para o final de fevereiro. Que chatice, era mesmo hoje que Ainda bem que eles não tinham nenhum. Ainda bem que eles não tinham nenhum. Ainda bem exatamente. que hoje andava ela para os cor-de-rosa. E engraçado que a tal insegurança, né, que nós temos, e eu te perguntei, então, e fazem financiamentos? Tipo, eu sou tão insignificante que até estou a pedir crédito para comprar um carro. Ele, sim, claro que sim. Olha, temos isto, temos... E estão à vontade e penso assim, pois realmente, então, mas o que é que tem? Se eu não quero descapitalizar com o meu dinheiro, porquê é que eu não posso viver? É normal. Eu assim, Natália, vá, calma, vá, está sendo mais segura, é normal. Para isso existem os créditos, financiamentos, etc. Portanto, ou seja, estes pequenos passos dão-nos... e foi a graça do BM, porque efetivamente fizeste-me ver, se calhar, que tens que procurar nos sítios e se calhar até ficas surpresa, porque se eles tivessem aí um Porsche cor-de-rosa que tu tinhas comprado. Pois, se calhar.
Medo. se calhar. Medo. Mas isso vai dando a segurançazinha, não é? Os pequeninos passos são dar valor a coisinhas que vamos desbloqueando e que nos vão deixando sentir mais à vontade. Exatamente. Hoje já não quero pós cor-de-rosa. Nem cor-de-rosa. Ainda bem que ela evoluiu. Imagina Exatamente. andar de pós cor-de-rosa na rua. Toda a gente Não, sabia tu que não eras tu. viste o cor-de-rosa, Regina? Pois, mas toda a gente depois sabia que eras tu. Ah, Não tem graça. tem? Sou eu? Ou não vi cola? Percebes? Porque aqui é interessante porque quero passar despercebida. Mas depois também queres ter Porque era visto. loira, passei a ser morena, que é para ver se passa despercebida. Mas também quero dar às vistas. Queres Dar um nas bocadinho das vistas, duas coisas, não é? É engraçado que às vezes acontece, mas depois, se calhar, quando tinha pôs cor-de-rosa, dizia assim: não, toda a gente me conhece, a gente É, vê não é? que eu ando nele, deixa-o pôr na garagem ou pintá-lo de outra cor, etc, etc. Mas disse que o próximo carro que eu comprar, porque eu não sei qual é, pronto, está na altura de pensar em mudar de carro, mas tem que ser uma coisa forte, fora do lugar. Uma coisa extraordinária. Mas com uma cor Portanto, para discreta, mimar. que é para tu não te fartares dele. Amarelo, por exemplo. Amarelo. Estou a brincar, não, estou a brincar. Não, tem que ser com uma cor discreta, assim. Eu que não gostava de carros cinzentos, que agora temos agora já há uns anos, temos um carro cinzento, mas aquele cinzento bonito, com os teus cortinados. Vês? E por acaso até gosto, portanto. Mas pronto, é assim. És hoje uma mulher realizada? Ainda não. Nunca vais ser, amor. Será que eu devia dizer isto? Se calhar não devia ter dito isto. Não, eu acho que é bom. É uma busca sentir isso. constante, não é? É. Eu perguntei-te isto a saber que tu ias dizer não. Há tanta coisa para conquistar. Óbvio, então há o mundo inteiro. Há tanta coisa para fazer, há tanta coisa para inventar, tanta coisa para concretizar. Não... Porque é como aquela anedota, não é? Portanto, tens um desejo. Tenho. Qual é o teu desejo? É emagrecer. Então porquê que não emagreces? Como é que depois vives sem desejo? Não é? Portanto, como é que eu vivo sem intenção, sem objetivo? E se eu digo, eu até tenho medo de me sentir realizada. Porque se eu me sentir realizada, o que é que eu vou fazer depois? Tens medo de deixar de haver uma razão para, não é? Porque acordar todos os dias, não é? É. Isso é bom. Porque assim vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos sonhando. Vais à procura de mais. E sabes que és uma pessoa que é fácil estimular-te com ideias novas, com coisas novas, com várias opções, e isso dá-te sempre o alento de que eu não estou realizada, porque ainda há muitas coisas que eu posso fazer, ainda há muitas coisas que eu posso viver, há muita coisa para experimentar que ainda não fiz. E isso dá-te uma motivação constante para ir à procura de mais. É verdade, mas é engraçado, agora fizeste-me lembrar uma coisa, porque sabes que eu já tinha dito isso, tu para mim és o meu ídolo. Tu vais fazendo atrás de ti e aquilo que tu dizes às vezes, se calhar sem pensar, mas fica guardado. E agora faço eu uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Claro. Tudo que tu fazes pelo dinheiro? Não, nem nada. Se fosse pelo dinheiro... Se fosse pelo dinheiro não fazia nem metade. A maior parte delas nem dão dinheiro. Por isso não tenho corpo para esconder. Porque as pessoas acham que é tudo pelo dinheiro. Está rico. Não, eu acho que isso faz-nos também, faz-nos ser diferentes, faz-nos sonhar, fazer coisas completamente absurdas. Mas onde é que tu tinhas a cabeça? Onde é que eu tinha a cabeça para fazer isso? Mas na altura deu-me. E tu consegues, sim. Então como é que tu vais conseguir fazer isso? Não sei, vamos fazer. Não sei, vamos fazer, porque é assim. O dinheiro é apenas o meio que nos faz concretizar alguma coisa. E se eu tenho o objetivo de... Pronto, agora vou voltar ao pós... E se eu tenho o objetivo de comprar o pós-cor-de-rosa... Pronto, a metáfora, né? Sim, ainda bem que é uma metáfora. O universo... Não é cartão. O universo vai-me dar meios para eu poder comprar coisa. E eu acho que... Então, mas tu quando não sentes realizado, mas queres mais dinheiro? Não é dinheiro. Quero mais estímulo. É mais estímulo. Quero mais concretização. Quero mais o prazer de fazer.
Nós vivemos as duas muito esta coisa de acreditarmos muito no universo. O universo tem sido mesmo, tem-nos dado em todos os momentos que a gente acha que as coisas não vão acontecer, que não vamos ser capazes. A gente sabe que o universo vai trazer alguma coisa que nos vai ajudar e tem feito. Exatamente. Nós temos feito a nossa parte também, não é? Também, mas se o universo não ajudar é porque não tem que ser. Na vez de ficar a chorar o não ter acontecido, é aceitar que não tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. Não é porque alguma coisa está... Outra coisa melhor virá. Nem mais. Outra coisa melhor Nem mais. vai Mas acontecer. do universo, por acaso é engraçado, eu falo muito no universo. Portanto, o universo, e a minha amiga está assim, cartão? Não, mesmo aquele que nos dá as oportunidades na vida. Dá exatamente os nossos sonhos, faz-nos sonhar, faz acontecer e dá-nos força, dá-nos a vontade de levantar todos os dias e fazer esse mundo melhor. Amiga, és uma inspiração. Eu já te tinha dito isto, mas agora digo para ficar gravado. Obrigada. És uma inspiração. Tenho uma admiração profunda pelo teu percurso, pela tua resiliência e por tudo o que tu tens conquistado. Gosto muito de ti. Obrigada, e eu também. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite mais uma vez. E tu sabes que também és a minha inspiração, não é? Inspiramos uma outra. Pronto, está ótimo. Está ótimo. O universo fez as suas contas. Obrigada. Obrigada, eu também. Obrigada.